Segunda carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler versículos 1 até o versículo 3. Eu tenho que pregar sempre essa palavra para você. De tempo em tempo eu tenho que trazer à memória, recordar esse assunto com vocês, porque é um assunto muito atual. E a igreja precisa estar protegida dos falsos mestres, dos falsos profetas, porque o que mais tem nos dias de hoje são falsos profetas, que não pregam o evangelho simples, a palavra da cruz, eles pregam outras coisas. E então a igreja precisa estar protegida com esse conhecimento, uma vez, duas, a tua mente precisa estar bem cheia desse tipo de palavra, para que você possa ser guardado nesse tempo do fim. Todos já acharam a palavra? Acharam? Segunda de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler versículos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Veja bem, Pedro está dizendo, no meio do povo surgiram falsos profetas. Agora ele se refere à igreja. Assim haverá entre vós falsos mestres, dependendo da tradução, está falsos doutores. O que esses falsos mestres ou falsos doutores farão? Aonde eles farão? No meio da igreja. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora preste atenção, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, não poucos. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. E o que vai acontecer com a pregação do evangelho, com o caminho da verdade? Olha o que ele fala. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Por causa desses falsos mestres, dessas heresias destruidoras, essas práticas libertinas, o povo de fora vai infamar o caminho da verdade. O caminho da verdade não vai ter uma boa fama, vai ser misturado com impressões ruins, né? Com coisas ruins. E depois ele diz, versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós. Como que eles farão comércio com as pessoas? Com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos fazer mais. Quando Pedro escreveu esta carta, essa epístola é uma carta. Em que época que Pedro escreveu isso aqui? O que já estava acontecendo no tempo de Pedro? Então esta carta aqui, ela foi escrita por volta do ano 68 a.C., 35 anos depois que Cristo havia morrido, ressuscitado. Pedro já tinha caminhado bastante com a igreja, já tinha passado aquela fase inicial da igreja que estava se formando, e Pedro já estava vendo muitos falsos profetas naquele tempo já se manifestando, surgindo no seio, no coração da própria igreja. Talvez Pedro não tivesse uma visão clara, que ele estava escrevendo isso, já projetando para vários séculos e milhares de anos depois do seu tempo. Talvez ele estava esperando a vinda de Cristo para aquela época. Ele escreve até sobre a vinda de Cristo, que Cristo viria como um ladrão da noite. Então esse texto escrito por Pedro, ele tem passado séculos e séculos, e hoje nós vemos esse texto com muito mais clareza diante dos nossos olhos. Então a igreja precisa estar protegida, enxergar, não é?
ver, ter clareza sobre esse assunto. Então, vamos falar de novo. Pedro diz, assim como no meio do povo surgiram os falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Pedro já está pressentindo que vai haver no meio da igreja. Os falsos mestres, eles não vêm de fora. Não é uma coisa fácil de ser identificada, que aparece assim, que nem um fantasma, né? Que é fácil de ser identificada. Não, os falsos mestres, eles vão surgir no meio da igreja organizada, no meio dos cultos, no meio do povo que se chama povo de Deus. É ali que os falsos mestres ou falsos doutores, eles vão surgir. E agora, o que essa gente vai trazer? Eles não vão trazer o ensino limpo da palavra de Deus. Eles não vão trazer a mensagem limpa da obra da cruz, do evangelho da graça, da justificação, do perdão, da reconciliação. Eles não vão falar estas coisas. O que eles vão trazer? Pedro está dizendo que eles vão introduzir na igreja. O que eles vão introduzir? Dissimuladamente. O que é uma coisa dissimulada? O que é dissimular? De uma forma oculta, de uma forma sutil, não é? De uma forma que vem uma parte da verdade e eles agregam um pouco de mentira, uma coisa misturada. Eles vão misturando. Você pega 1 litro de água pura para você beber, né? Se você pingar ali 3, 4 gotas de qualquer elemento, ela vai perdendo a pureza. Então vem na base de gotas, de detalhes, e a água vai sendo contaminada. E ainda que você olhe para ela e veja ela entre o vidro do copo, né, ou da jarra, aparentemente limpa, mas na sua composição já entrou um elemento estranho que já contaminou. Ela perdeu a pureza sutilmente. Então ele está dizendo que esses falsos mestres ou doutores, eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. O que é uma heresia? É um desvio da verdade, não é? Ela tem um pouco da verdade, mas misturada com um monte de outras coisas, que contaminam e perverte aquele pouco da verdade que está ali. Então ele diz, dissimuladamente heresias destruidoras. Então, essas coisas vão entrar, serem introduzidas no meio da igreja, e pouco a pouco vai sendo minada a igreja, minada, e o caminho disso que eles introduziram é destruição. É destruição. Continuando, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. Então essas heresias, qual é o ponto central dessas heresias? É negar o soberano Senhor, negar o que Cristo fez. É descentralizar Jesus Cristo da pregação. É desviar o povo de olhar para Jesus e entender a suficiência dele, para ir crendo em coisas que não tem nada a ver com a obra de Cristo na cruz. Então são heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles repentina destruição. Agora, repare bem, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não são poucas pessoas. Então nesse tempo do fim, entende? Não pensa que o evangelho limpo vai ter aquela multidão enorme correndo atrás dele. Não vai. A coisa vai ser invertida. O evangelho limpo, verdadeiro, que não quer explorar ninguém, que não quer enganar, né? Que não quer manipular as pessoas, que não quer fazer as pessoas escravas da igreja, né? Isso vai sendo uma minoria, então ele fala assim, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, as multidões correrão atrás disso. É o que você vê nos dias de hoje. E qual o resultado de tudo isso? Por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Os de fora vão olhar, e o caminho da verdade, olha, você sabe que falar de Jesus hoje, pregar o evangelho hoje é uma dificuldade. Antigamente você chegava, quando eu comecei, você dava um folheto para as pessoas,
falava de Jesus, ainda havia uma aceitação. Mas hoje, falar de Jesus, a primeira coisa que eles falam para você, eles falam assim: todo pastor é ladrão e só estão atrás de dinheiro. A igreja é tudo gente tola que fica lá dando dinheiro para os pastores. Você mesmo já deve ter sido confrontado ao querer falar de Jesus para alguém, a pessoa virar para você e lhe dar essa resposta. Por quê? Porque essas heresias destruidoras, esses falsos mestres, vão infamar o comportamento deles. Aquilo que eles vão produzir parece que é bom, mas por trás disso vai ter acontecimentos que vão manchar o evangelho. Por trás disso a corrupção, o engano, a exploração vai ser vista pelos de fora. E isso vai dificultar enormemente a vinda dessa gente perdida para conhecer o verdadeiro evangelho, porque haverá uma má fama. Haverá uma má fama. É por isso que você vê hoje o evangelho enfiado na política. Quanta gente que pregava o evangelho entrou na política, se corrompeu, manchou o caminho do evangelho. Quanta igreja que se envolveu na política e fez coisas que mancharam o caminho do evangelho. Então, por causa deles será infamado o caminho da verdade. E o que mais eles farão? E também movidos por avareza. Movidos, eles gostam do dinheiro, eles querem dinheiro. Eles farão comércio com as pessoas. Então, o que é um comércio? Você sabe isso bem, você tem um produto e você vai vender. O objetivo do comerciante qual é? Ter lucro, não é? Não importa se a balança do seu Joaquim engana e pesa 100 gramas a menos. O importante é ter lucro, é alcançar, é ter lucro. Então, movidos por avareza, eles vão descobrir que esse negócio de igreja, de evangelho, pode dar muito dinheiro. Vocês entendem isso ou não? Né? Farão comércio com as pessoas, eles vão apresentar os produtos, as coisas que eles querem vender, as propostas, utilizando-se da palavra de Deus, e vão fazer comércio com a fé das pessoas, comercializar a fé, a ingenuidade das pessoas. Por isso que o caminho da verdade será infamado, e com palavras fictícias. O que é uma palavra fictícia? É criar uma ilusão, é trabalhar na ilusão, na imaginação da pessoa, é criar um teatro e prometer coisas para as pessoas, iludidas, levar a mente delas aquilo, dizendo que elas vão alcançar aquelas coisas, que tudo vai ser assim. É criar um cenário de ilusão na mente das pessoas, com palavras fictícias. Você está vendo essas coisas nos dias de hoje ou não? Farão comércio de vós com palavras de ilusão. O que você mais quer receber na sua vida? Imagine se eu chegasse aqui e te prometesse que se você fizer o que eu quero, dar aquilo que eu proponho para você dar, em nome de Deus, você vai alcançar aquilo. E eu ficar 7 cultos, 7 horas na tua cabeça falando a mesma coisa, e gesticulando aqui na frente, e prometendo que Deus falou comigo, e falar isso para você, e falar, e falar, e falar. Aí eu crio uma situação onde você se levanta, vem aqui e vai dizer assim: conte aí, olha, eu fiz isso que o pastor falou, e aconteceu aquilo. Imagine, vocês estão entendendo? Criar uma palavra com palavra fictícia, trabalhar na tua imaginação, criar um cenário teatral para levar você a fazer aquilo que eu quero e dar aquilo que eu quero. Com palavras fictícias farão comércio de vós. Vocês aceitam isso, queridos? Sim ou não? Então, naquele tempo, imagine Pedro. Pedro não viu os nossos dias. Pedro não conheceu nada de internet, de televisão, de telefone. Pedro nunca viu um avião, não andou de carro. A comunicação deles demorava, porque era tudo na base da estrada, através de um mensageiro. Pedro não viu os edifícios atuais, essas construções. Pedro não viu nada desse cenário que nós vemos nos dias de hoje.
Mas naquele tempo já pesou, ele já pressentiu, no coração dele já pesou que isso iria acontecer. É uma palavra lançada para nós no futuro. Mas vamos para outros textos da palavra de Deus. Vamos ver que Paulo orienta Timóteo. Vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, né? Paulo está orientando Timóteo a ser fiel na pregação, ser fiel no ensino, quer seja oportuno, quer não. Por isso que a maior proteção da igreja não está ficar assim, eu amarro o demônio disso, eu amarro o demônio daquilo. A maior proteção da igreja está em ensinar o evangelho. O que protege e guarda a igreja é conhecer o evangelho, é crer no evangelho, é estar protegido com o ensino da palavra da verdade, né? Em todo o tempo. Quanto mais o crente entende o evangelho, ele vai entender o que não é o evangelho. Então, Paulo diz isso a Timóteo, versículo 1 do capítulo 4 da sua segunda carta: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta. O que é instar? É insistir com a pessoa, né? Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade em doutrina. Por quê? Paulo está dizendo isso para Timóteo. Paulo também está vendo o que está acontecendo. E ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai haver um tempo que vai desagradar a sã doutrina. Eles não vão gostar da sã doutrina. Vai desagradar. O que vai acontecer com eles? Olha lá. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres ou de doutores segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Eles querem mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles têm cobiças no seu coração, eles têm avarezas no seu coração. Então eles querem mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Eles querem mestres que proponham para eles aquilo que eles querem alcançar. Eles não querem mestres que falem a verdade, mestres que apontem a obra da cruz. Eles querem mestres que falam coisas segundo as suas próprias cobiças, segundo aquilo que está dentro do coração deles. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles vão se entregar a quê? Entregando-se às fábulas. Eles vão se entregar às fábulas. Aí depois Paulo fala: tu porém sê sóbrio em todas as coisas, sofre as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre gabalmente o teu ministério. Então Deus chega através do apóstolo Paulo e fala para Timóteo: Timóteo, você seja sóbrio, pessoa equilibrada nesse tempo, sofre as aflições. Então, quando você prega o evangelho simples, existe aflições. Às vezes parece que você está solitário, parece que você está sozinho, abandonado. Às vezes você quer encontrar um pastor, alguém para falar uma mesma linguagem, mas o que acontece? A gente só quer saber de prosperidade, só quer saber de campanha, só quer saber de monte, não quer saber. Então é difícil você encontrar alguém para falar: olha, Jesus morreu na cruz, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, porque não é muito interessante isso. Então, quantas vezes, eu sei que você que entendeu o evangelho, às vezes sofre essa solidão também, né? Quer encontrar alguém, chega um irmão, aí ele vem falar umas coisas, você fala outra, e não é nada disso, não é uma decepção.
suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente seu ministério. Vamos ver outra instrução de Paulo em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, nós vamos ver, Paulo está se despedindo dos presbíteros de Efésios, lá de Éfeso, né? Os Efésios. Então Paulo está dando instruções muito boas para eles, né? Versículo 28, não posso deixar de ler isso. Atos 20, 28, atendei por vós, está falando isso aos presbíteros, e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nunca esqueça isso. Você foi comprado, você pertence a Deus, foi comprado com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Olha, por que Paulo fala lobos, né? Lobos vorazes. O que vai acontecer? Que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, olha o trabalho de Paulo, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Então, durante 3 anos, Paulo noite e dia ficou admoestando, ensinando o evangelho. Mas Paulo disse, olha, eu vou partir. Depois da minha partida, o que vai acontecer? Os lobos vão chegar. Por isso que o pastor tem que segurar a igreja na verdade, custe o que custar. Por isso que está escrito, se o pastor for ferido, todo o rebanho dispersa. Porque quando o pastor que é firme, abre mão das coisas, então esse tipo de gente começa a aparecer, para minar a igreja, com interesses pessoais, movidos por avareza. Às vezes você vai falar assim, o pastor devia trazer um monte de gente para pregar aqui. Não vou fazer isso, porque às vezes o que você constrói em 1 ano ensinando a palavra de Deus, vem um aqui dar um pulinho, faz umas revelaçõezinhas da mentira, e desvia a cabeça de um monte de gente atrás deles. Às vezes o que você demora anos para trabalhar, para mostrar para o povo de Deus, vem um falando abobrinha, só que ele é mais bonito, ele se expressa mais, ele se gesticula, dá um show, e atrapalha a mente de muitas pessoas. Você está entendendo isso ou não? Então Paulo iria partir, mas ele já sabia, agora eu vou sair daqui, eu que estou segurando, 3 anos e meio, noite e dia, ensinando a palavra, fazendo isso, fazendo aquilo. Agora eu vou sair daqui, do meio deles mesmos, já tem gente antenado, e vão se levantar e não vão poupar o rebanho. Não vão poupar o rebanho. Essa gente não são lobos, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Então o que é 1 de João capítulo 4, versículo 1. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, né? Têm saído pelo mundo afora. O João também falou e pressentiu. Olha, não dê crédito a qualquer coisa. Não dê crédito a qualquer espírito. Não dê crédito a qualquer coisa. Não é porque a pessoa está com a Bíblia na mão, ou num rádio, ou numa televisão, que você tem que ir engolindo, aceitando qualquer coisa. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai. Como eu vou provar o espírito? Como eu vou provar se aquilo que está sendo dito realmente vem de Deus? Se eu conheço o evangelho, eu tenho condições de provar. Se eu não conheço, se falarem que tem um pão orado, eu vou comer e acreditar, porque não tenho como provar se aquilo é verdadeiro ou não. Mas quando eu conheço o evangelho, eu provo se aquilo vem de Deus, porque toda e qualquer coisa que não está em linha com o evangelho é espírito estranho. Toda e qualquer coisa que não está em linha com o evangelho é espírito estranho, meus irmãos. E o que tem de espírito estranho, com a Bíblia aberta, falando coisas, fazendo encenações, né? O que estão fazendo agora? Você deve ter visto, você vai rir, né? Eu não gosto de ver, mas acabo vendo. Estão distribuindo uma lampadinha assim, é o formato de uma lampadinha com um pouquinho de óleo dentro, para você pendurar no pescoço, para os seus caminhos ficarem iluminados. Que
baboseira é essa? Jesus é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora vem um falso profeta, um enganador, te dá uma lampadinha assim, com um olhinho dentro, para iluminar os seus caminhos. Quem conhece o Evangelho, rejeita isso. Mas quem não conhece o Evangelho vai acreditar e vai dar crédito à mentira, está desprotegido. Vocês entendem isso ou não? Então, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos, é sempre muitos, nunca poucos, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Vamos ver aqui, vai na segunda de João, versículo 7, segunda carta de João, versículo 7, só virar a página, ele diz assim, só tem 13 versículos essa carta, ele diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, isso naquele tempo, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? Quando Cristo vem ao mundo? No Novo Testamento, começa o registro. O que é a doutrina de Cristo? É o Evangelho, meus irmãos. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então ele está dizendo, olha, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, isso aqui é forte, não tem Deus, não tem Deus. Agora, a pessoa vem na tua casa lá, parece um testemunho de Jeová, quero dar estudo bíblico, e a pessoa abre a porta para que ele recebe aquela pessoa em casa que vem perverter o Evangelho, dá boas-vindas para ficar ouvindo besteira, meu irmão. Aí aparece lá o adventista, você tem que guardar o sábado, porque senão você vai perder a salvação. Quanto Evangelho, porque não conhece o Evangelho, abre porta para essas coisas horríveis entrar nas suas casas. Não lhes deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá boa-vinda se torna o quê? Cúmplice das suas obras, se associa àquilo ali. Então muitos estão se manifestando nesses dias de hoje. Você aceita isso? Aceita isso, querido? Ainda que eu falei isso 10 mil vezes para você, vou falar mais 10 mil vezes. Vamos lá para Mateus capítulo 7, não vou nem entrar em revelação, em profetado em línguas, não vou nem entrar nisso, que isso já está ultrapassado, né? Já está ultrapassado, mas Mateus capítulo 7, Jesus fala uma coisa muito importante. A partir do versículo de número 15. Versículo 15 de Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Duas coisas que marcou, que apertou muito o meu coração. Nós recebemos um casal aqui na igreja, o Osmar, agora eu não lembro a esposa dele, acho que era Eliana, né? O Osmar era um moço que morava ali no Tatuapé, ele ouvia a programação da rádio, ele vinha aqui na igreja. E ele teve uma parte de um derrame, ele vinha assim, né? E se esforçava e vinha lá do Tatuapé até aqui. Aí ele me contou a história dele, ele falou, pastor, eu tinha um filho drogado, lobos roubadores, eles parecem ovelha, mas por dentro, o que o lobo tem dentro dele? Uma violência. O lobo tem uma violência. Ele quer matar, ele quer comer, o lobo não é um tipo de animal que tem algum tipo de misericórdia. Ele fala, vem como ovelha, mas por dentro, lá no interior, são lobos roubadores. Então esse Osmar me contou a história dele.
Eles tinham um filho drogado e ele ia na igreja fazer campanha, bastante campanha. E lá tem que se fazer sacrifício. Então, ficaram na cabeça dele: olha, você tem um carro, dá para a igreja, sacrifica. Seu filho vai ser só liberto quando você sacrificar. E o sacrificar, a única coisa de valor que ele tinha era o carro dele. E ficaram: olha, seu filho vai se libertar. O que o pai não faz por amor a um filho, para ver o filho livre de uma escravidão? Ele, como teve um derrame, aquele carro era muito importante para ele e para a esposa dele. Mas o que ele fez? Ficaram tanto na cabeça dele, dizendo que se ele fizesse um sacrifício, o sacrifício era dar o carro para a igreja. O filho dele ia sair daquela situação, pois ele deu na sexta-feira. No domingo, o filho foi baleado em cima de um telhado com drogas. Coisa horrível. Pessoa ferida, explorada. Vêm como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Um outro caso de uma senhora que morava aqui na Serra. Uma pessoa de uma condição financeira boa. Tinha um filho com 8 anos na cama. Ela tinha uma casa de muito valor aí nessa serra, nesse lugar aí em cima. E toda semana os pastores da igreja dela iam lá. Olha, eu não estou inventando isso para te falar. Eu conheço essas pessoas me ligam, me contam essas coisas. Então, toda semana os pastores iam lá: minha irmã, o seu filho vai se levantar. E passava óleo na casa toda, aquela coisa toda. O filho estava muito ruim, não tinha condições de se levantar. Até que começaram: precisa se fazer um grande sacrifício. Precisa se fazer um grande sacrifício. Abraão fez sacrifício. Tem que fazer sacrifício. E olha, sabe que a pessoa toda semana está na tua casa fazendo aquilo? Uma mulher sem marido, fragilizada emocionalmente pela doença do filho. O que ela fez? Vendeu a casa, meus irmãos. Ainda bem que Deus deve ter dado uma inspiraçãozinha lá. Ela pegou uma parte do dinheiro e comprou uma casinha pequena na Vila Albertina, ali na ferradura, no buraco ali. E o que ela fez com todo o dinheiro? Deu tudo na igreja em sacrifício, por amor do filho. Você vai falar assim: essa pessoa é fraca da cabeça. Mas imagina aquela gente que fala assim: homem de Deus, que aparece na televisão, sabe, dá o testemunho, aquele mundo de coisas trabalhadas. Pois ela fez isso. Depois que ela fez isso tudo, o filho não se levantou. Não é história, é verdade. Ela voltou na igreja para procurar os pastores. Sabe o que aconteceu? Eles já tinham sido mandados para outro estado. Já sumiram, não encontrou mais ninguém. Já estava tudo renovado, mudou tudo, não sabia mais quem era quem. E sofreu essa terrível consequência. Disfarçado em ovelhas, mas por dentro lobos roubadores. Você está cansado de ouvir isso ou não? Sim ou não? Continuando. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a má árvore produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas fazer a vontade daquilo que agrada a Deus. Que Jesus mandou pregar: vai para todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Continuando. Muitos naquele dia me dirão, ou hão de me dizer: Senhor, Senhor. Olha lá o que eles vão dizer: porventura não temos nós profetizados em teu nome? Olha lá, profetizados em teu nome. Em teu nome não expelimos demônios. As três coisas, profetizar, expelir demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. O que Jesus dirá? Então lhes direi explicitamente. Vou ler o 22 de novo. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus não disse que eles não fizeram, mas Jesus respondeu isso para eles.
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Eles fizeram tudo isso no nome de Jesus, mas Jesus nunca os conheceu. Por quê? Porque eles praticavam o quê? A iniquidade. Então, meus irmãos queridos, mais uma vez eu vou dizer, cuidado com o que você tem visto pela televisão, tem ouvido pelo rádio. Cuidado, olha, você pode estar olhando para mim e não crer em nada disso que eu te falo há tanto tempo. Você pode estar olhando para mim e hoje cedo ter feito um sacrifício em outro lugar, meu irmão. Você pode estar olhando para mim por causa de umas lágrimas que você se emociona. Você pode estar com o pé em duas canoas, olhando para mim hoje, isso que eu estou dizendo para você. Olha que coisa forte. Ah, pastor, aqui na igreja, não sei, meus irmãos, mas a minha função é falar. Você pode estar olhando para mim, ouvindo isso e não está crendo em nada, e está crendo em coisa errada. Você pode estar fazendo isso. Mas vamos para outros textos. Colossenses capítulo 2, né? Eu tenho ainda um bom tempo. Então Paulo vai começar a falar aqui em Colossenses coisas muito importantes. Muito importantes. Capítulo 2 de Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses, na igreja dos Colossenses, entrou lá o misticismo. Tudo que você vê nos dias de hoje. Entraram lá na igreja dos Colossenses aqueles que queriam levar o povo para a lei, para o judaísmo. Entrou na igreja dos Colossenses aquele lá. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, Deus me revelou, e com as visões eles controlavam a vida de muita gente. Entrou aqueles nos Colossenses, os místicos, né? O asceticismo, judiar, se matar de fazer jejum, se penalizar, sofrer para tentar receber algum benefício de Deus, né? O asceticismo, né? E aqueles dos misticismos, preciso sentir coisa, preciso rodar, preciso fazer, preciso cambalhota, esse tipo de coisa. A igreja dos Colossenses foi invadida um pouco por causa dessas coisas. Então Paulo escreve essa carta corrigindo, trazendo a sobriedade, centralizando a fé das pessoas em Cristo, dizendo que eles estão no mau caminho. E no capítulo 2, no versículo 6, ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo centraliza tudo em Cristo. Meus irmãos, Cristo é tudo que nós precisamos, toda a libertação que precisamos vem dele. Toda a cura, quem levou as doenças na cruz foi ele, não foi homem. Toda vitória contra o diabo vem dele, todo perdão, toda justificação, toda salvação, ele que satisfaz o anseio do nosso coração. Tudo vem da pessoa de Jesus Cristo. A fé da igreja é em Cristo e em nada mais. Então Paulo prega isso e fala isso. E no versículo 6 ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Paulo instruiu a igreja nisso, crescendo em ações de graça. Então o que é estar radicado, né, nele? Estar arraigado. Radicar é enraizar, é como aquela planta, que você planta ela num lugar, e ela se enraiza de tal forma na terra, que você começa a puxar, ela quebra as folhagens, os ramos de cima, mas a raiz está tão firmada, arraigada ali, que você não consegue arrancar a raiz. Então Paulo está dizendo isso, neles radicados, enraizados em Cristo, grudado nele, edificado nele, confirmado nele, tudo na pessoa dele. Cristo é o fundamento da igreja. E depois no versículo 8 ele vai dizendo: cuidado, que ninguém vos venha enredar, ou dependendo da tradução está dominar ao seu bel prazer, com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo fala, cuidado para você não cair na rede,
um ser aprisionado. O que é o peixe na rede? Arma a rede lá no rio, o peixe vem, enfia a cabeça, prende a rede aqui nas guelras dele, ele não vai para frente nem para trás, ele vai ficar ali até morrer, isso se o pescador não vier, não tirar ele antes. Então ele fala, cuidado para não cair na rede. Está cheio de gente enredada, enroscada nesse tipo de coisa, nas sutilezas, né? nas doutrinas dos homens, nas sutilezas do mundo, nas coisas sutis, nas tradições dos homens, nos rudimentos do mundo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente, o quê? Toda a plenitude da divindade. Então Cristo, meu irmão, Cristo é o Deus pleno, Deus completo, Deus que se humanizou. Ele é o Deus perfeito, é Deus, sim ou não? Então nós não precisamos de nenhuma outra coisa. Você quer ver aqui? No capítulo 1 de Colossenses, versículo 15. Olha bem o que eu vou te dizer. Ele ou este, dependendo da tradução, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Cristo é a parte visível de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Para mim ter uma revelação de Deus, eu tenho que ter uma revelação de Cristo. Cristo diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Se você não ver Cristo, não enxergar quem Ele é, você não tem uma visão de Deus. Você não tem uma visão de um Deus passando, deixando Cristo de lado. Cristo é Deus. Então, Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando eu tenho uma visão de Cristo, uma revelação da pessoa dele, da encarnação, de quem Ele é, eu tenho uma visão, uma revelação de Deus. Quando eu vejo Cristo, eu vejo Deus. Por isso que Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então quando eu falo que Cristo é suficiente, Deus é suficiente, nós não precisamos de nenhuma outra coisa. Você vai me cansar, se cansar de me ouvir falar isso, mas Cristo é tudo de Deus para nós, é tudo que nós precisamos. Tudo que nos satisfaz, nos liberta, nos salva, é a pessoa de Jesus Cristo. Não precisa inventar mais nada. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Olha lá, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Onde foram criadas todas as coisas? Em Cristo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas. Então, nós vemos esse mundo visível, Cristo é o Criador de todas as coisas. Agora, paralelo a esse mundo visível, existe um mundo invisível, um mundo de Deus, onde Cristo é o Criador também de todas as coisas. Tudo foi criado nele e por meio dele. Tudo que você pode imaginar, não tem nada nesse universo que não é criação, cuja origem não é Cristo. Então vou ler de novo, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus sobre a terra, os dois mundos, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos cantar isso no final, hein, os músicos. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele que sustenta tudo. É ele que está sustentando agora o universo. Se a lua está brilhando, ele está sustentando. Se o sol está ali, é porque ele está sustentando. Ele sustenta todas as coisas do universo. Não acontece nada sem o conhecimento dele. Quer ver isso? Vamos rapidamente para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, o escritor diz isso. Versículo 1. Havendo Deus outrora
havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior a anjos, herdou o mais excelente nome do que eles. Então, Cristo é o resplendor do ser de Deus, é o brilho do ser de Deus, é a imagem, é a parte visível de Deus, é Cristo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquela palavra que ele disse, haja luz e houve luz, está sustentando a luz até o dia de hoje. Quando ele criou o exército dos céus, o sol, a lua, as estrelas, até hoje está obedecendo aquela palavra de Gênesis, haja luz, houve luz. Ele é o sustentador de tudo, meus irmãos. Agora você não tem uma visão disso, eu estou cego, queridos, eu não estou enxergando. Agora eu vou deixar de crer nisso para crer numa rosinha, num paninho, num suor de uma pessoa. Quem faz isso nunca viu Cristo, precisa ver até ser convertido, porque não deve ser, não enxergou quem é Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora volta lá em Colossenses, só para nós já irmos encaminhando para o fim da pregação. Colossenses 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que em outra hora vocês eram estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, é ele que nos apresenta, perante ele, santos, inculpáveis, sem culpa, e irrepreensíveis. Então Cristo é tudo. Entende, queridos, você não sabe disso. Se você se achegar e falar, Jesus, eu creio. Como é difícil fazer o crente acreditar na oração dele, acreditar que Deus responde a ele, que Deus fala com ele. Se você chegar, Jesus, eu creio, eu te conheço de verdade, eu creio sim quem tu és. Se achegar com fé a ele, você pode realizar coisas extraordinárias, meu irmão. Você pode, você que se sente fraco, que está confuso com um monte de coisa, você pode. Sim ou não? Então agora vamos voltar lá para nós terminarmos. Eu quero que os músicos já venham aqui rapidinho. Aonde nós começamos? 2 de Pedro, no capítulo de número 2. Vamos ler de novo para finalizar. Versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que eles vão fazer? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos ficar em pé para terminarmos.